Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o canal, né? Agora esse canal é destinado especificamente à empresa PyTech, que é a empresa que eu fundei, que trabalha com automação de processos e IA, né? Então a gente aplica IA nos nossos robôs, faz robôs, avalia, enfim. Mas hoje a gente veio falar especificamente sobre o método Árvore de Pensamentos, que é um método que saiu, né? Um artigo que saiu em maio agora, que fala sobre formas de você construir um prompt ou mais prompts que aumentem o poder de racionalização do GPT-4. Então, a gente fez alguns experimentos aqui dentro com nossos clientes e chegou às conclusões que a gente vai apresentar hoje. Para além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse árvore de pensamentos. Eu vi que aqui para o YouTube a gente tem pouco conteúdo disso, então, para você que está querendo aprender também como isso funciona, também vai ser legal. Então, vamos lá. No início da nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre o GPT-4, como ele funciona, o que ele é, enfim. Depois vou falar sobre o método Tree of Thought, vou falar como é que ele funciona em etapas, então essa vai ser a maior parte da nossa apresentação. Depois vou dar um exemplo simples, né, de como que o TOT funciona, passar um estudo do que a gente fez e abrir a discussão. Então vocês podem comentar, tanto no início, no meio, no fim, que a gente vai responder tudo. Vamos lá. Introdução ao GPT-4, né? A gente vai começar falando sobre esse modelo que está tão famoso hoje, não preciso falar muito, né? Todo mundo conhece. Hoje, o melhor modelo que a gente tem de linguagem natural, que ele é incrível em interpretar documentos que não têm uma estrutura definida, né? Então, ele complementa a automação de processos nesse ponto. Todo fim e todo início de uma automação, hoje, pode ser repensado com o GPT-4. Então, automações que leem documentos e esses documentos tinham um padrão, né? Eles precisavam ter um padrão para que a gente pudesse desenvolver e que isso fluísse corretamente com a RPA. A gente sabe que no cenário de negócio não é assim que funciona, né? A gente tem diferentes documentos que têm a mesma informação, mas diferentes layouts. Então, com automação, geralmente a gente consegue ali pegar os mais volumosos, né, e deixar os menos volumosos para uma próxima ocasião. Com o GPT-4, não, a gente consegue inserir o GPT-4 junto a essa leitura e a gente consegue, então, interpretar um documento que não tem uma estrutura definida, né? Só que, para quem já testou, para quem já implementou na sua empresa, sabe que nem sempre o resultado é 100% funcional, né? Às vezes a pergunta é difícil demais para o método simples de perguntas e respostas, né? Às vezes ele não encontra, às vezes ele alucina. Então, como que a gente resolve isso para que a gente tenha uma implementação perfeita no nosso sistema? Bom, a gente vai implementar o método TOT. É um método que saiu recentemente, saiu em maio, acho que eu já falei isso. Ponto ele forma uma arquitetura, uma engenharia de prompts que faz o GPT pesquisar em cenários. Cenários para resolver o problema que foi proposto a ele, qualquer que seja o problema, vamos deixar isso claro. Então, não é aquele método que eu falo assim, ó, GPT, quanto é 1 mais 1? E o GPT responde 2. Não. Eu vou mudar um pouco essa ideia para GPT pense em cenários para resolver a conta 1 mais 2. Avalia cada cenário, depois você verifica qual deles está correto. Mais ou menos assim, eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que isso funciona. Mas essa é a ideia. O que a gente está olhando aqui hoje nesse vídeo é um método para você aumentar a eficiência e a eficácia especificamente do GPT-4. Então, para qualquer que seja o seu problema, aqui dentro da PyTech a gente usa o GPT-4 e o GPT-3 e o TOT, que também está atrelado ao GPT-4, como pontos onde a gente encaixa com um robô. Então a gente monta o robô, se precisar do GPT, a gente aplica. Beleza, sabendo o que a gente está falando agora, como que funciona esse método, né? Então a gente tem o GPT-4 com o TOT, é, 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 na ideia central que a gente vai ter é uma forma de você pensar e de escrever e de pedir coisas para o GPT que faça ele pensar em várias formas de resolver e que depois ele avalie cada forma. Então, você pode ou não usar todas essas etapas que estão descritas aí no seu problema, vai depender, obviamente, do teu problema, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre cada etapa dessa. A primeira etapa
é a definição do problema. Essa aí, geralmente, a gente já faz naturalmente quando a gente vai pedir alguma coisa para o GPT. Então, GPT, eu tenho esse problema aqui, preciso que você faça isso. Legal. Então, para o TOT, ele diz os parâmetros. Você tem que, ó, na sua definição do problema, tem que ter a definição do problema, os parâmetros do problema, a identificação dos objetivos, quando que você consegue o seu objetivo e até onde vai o seu problema. Então, ele começa aqui e termina aqui. Uma descrição clara do seu problema. Em seguida, a gente vai ter a decomposição do pensamento. Isso nada mais é do que você pedir para o GPT que ele, de alguma maneira, pense nas etapas envolvidas na resolução daquele problema. E não só vá até a resolução do problema de imediato, mas que ele, calma, antes de resolver, identifica para mim todos os componentes desse problema, ou eu posso passar para ele todas as etapas do pensamento dele. Então, isso também é a parte do artigo do Chain of Thought. Quem está acompanhando sabe que o Chain of Thought nada mais é do que você pedir um problema e falar, GPT, pense em etapas para resolver esse problema. Óbvio, cada problema vai ter uma forma de dizer isso, mas esse é o cerne. Aqui é a mesma coisa. Então, define e pede para ele decompor o pensamento. Ali embaixo eu coloquei um exemplo, que é o seguinte: estamos enfrentando um desafio de otimizar a logística em nossa rede de fornecimento global. Poderia identificar os principais componentes desse desafio e descrever como podemos abordá-los individualmente? Só o fato de eu perguntar isso já aumenta o nosso resultado de forma considerável. Mas a gente não para por aí. Na próxima etapa, a gente tem aqui a geração de pensamentos. Então, no artigo, ele vai falar que a geração de pensamentos é uma função que você tem que imaginar de forma abstrata, em que você aumenta ou expande a divisão, perdão, a distância entre cada cenário de resolução proposto. Então, se eu estou pedindo o seguinte, GPT, quanto é 350 vezes 35? Ao invés de eu pedir isso direto, eu vou falar assim, GPT, coloque simule três matemáticos discutindo. Cada matemático tem que resolver a questão, que eu falei o número agora que eu já acabei de esquecer, e entregar a sua opinião sobre o resultado. Aí é diferente. Aí o GPT vai ser forçado a escrever três respostas. Elas podem estar certas ou erradas, todas erradas ou todas certas, né? Vai depender do meu problema. A ideia é, eu posso pedir para o GPT colocar três matemáticos conversando, pessoas que estão inseridas no mesmo nicho de informação, ou eu posso pedir assim, ó, simule um arquiteto, um médico e um engenheiro, perdão, um arquiteto, um médico e um advogado, os três para fazer essa conta de matemática. Cada um vem de um cenário diferente e pode complementar o meu problema de maneiras diferentes. Então, a minha função onde os pensamentos estão sendo gerados, ela aumenta. Eu expando o local onde eu estou buscando informação. Se no meu problema eu preciso expandir, se eu preciso de problema criativo que envolve pensamentos muito distintos, eu vou descrever isso no meu prompt. Se eu preciso de uma coisa muito delimitada, que, bom, os cenários podem estar muito próximos, eu também vou dizer isso no meu prompt. Então, eu coloquei ali os exemplos, né? Primeiro começa com um componente do desafio logístico é melhorar a eficiência do transporte de mercadorias em nossos armazéns. Ponto. É o meu problema, vai. Poderia propor 5 estratégias ou abordagens que poderíamos considerar? Muito fechadinho, pedir para, perdão, muito próximo, né? Pedir para ele focar em 5 coisas na mesma linha de raciocínio. Agora, abaixo eu pedi o seguinte, ó, poderia propor 3 ideias distintas que relacionem tecnologia e automação? Eu fechei muito o meu escopo agora, pedi para ser 3 ideias diferentes, mas que estivessem dentro do escopo de tecnologia e automação no armazém. Então, ele vai pensar em alguma coisa para resolver o problema dele aí. Nas estratégias de cima, ele vai pensar em 5, mas não está relacionado à tecnologia e automação. Então, é só essa ideia que deve ser absorvida, que na hora de você colocar no seu prompt a geração de pensamentos, tem que levar em consideração o quão distante você quer que essas opiniões sejam. Elas têm que estar perto, elas têm que estar longe, enfim, vai depender de você. Na próxima etapa, a gente tem o que eles chamam de avaliação do pensamento, né? Então, é o momento em que você
pede para o chat que ele avalie cada pensamento que ele gerou. Então, lá no exemplinho dos matemáticos discutindo como é que resolve a equação, 300 e pouco vezes sei lá quanto, eu vou falar assim, ó, além de cada advogado dar sua opinião, os outros dois, falei advogado, né? Além do matemático dar sua opinião, outros dois matemáticos vão complementar esse argumento dando um número associado à vericidade da resposta dele. Então, se os outros matemáticos acharem que a resposta do primeiro está correta, eles vão dar uma pontuação alta. Então, se eles acharem que está errado, ele vai dar uma pontuação baixa e vai dizer por quê. Então, o que eu estou fazendo aqui é pedir que o GPT sempre esteja olhando para o que ele está gerando e pontuando com base se faz sentido ou não. Eu botei os exemplos ali, ó. Preciso que avalie cada hipótese em um número de 0 a 100 ou atribua um nível de confiança para o pensamento entre baixo, médio e alto. O que eu estou falando você vai gerar um monte de pensamento, depois avalia, você mesmo avalia. Faz sentido? Não faz sentido? Tem uma confiança alta, uma confiança baixa? Depende do teu problema e você aplica isso de acordo. Depois a gente vai para o algoritmo de busca, que vai ser um momento em que eu vou dar uma forma do GPT explorar os ramos que foram criados. Lembrando o seguinte, os ramos são os pensamentos que foram pensados pelo GPT. Então, digamos, uma opinião de cada matemático é um ramo, porque eu posso aprofundar o meu pensamento em cada ramo de cada opinião de cada matemático. Uma vez que os três geraram, eu posso falar, olha, agora aprofunda o pensamento do primeiro e vê se faz sentido, vê se você consegue mudar essa equação, a equação dele, para gerar uma nova, e explique por quê, e gere outros pensamentos, e pense em etapas. Então ele vai gerar as três opiniões, depois para cada uma das três opiniões ele gera de novo, e depois você tem que ter um algoritmo, uma frase ou um parágrafo que você explique no prompt como o GPT deve buscar esses ramos, essas informações que foram geradas. E aí eu coloquei dois exemplos. A primeira é o algoritmo BFS, que começa de cima e vem para baixo, ou o DFS, que começa de baixo e vai para cima. Então, nada mais é do que a priorização da busca das informações que ele gerou. Então, não é tão simples isso, né? É bem abstrato, é uma maneira de você dar para o TOT um conjunto de regrinhas que fale, olha, busca dessa maneira. Por exemplo, minha conta dos matemáticos. Eles fizeram uma conta, o matemático 1 e 2 erraram, o 3 acertou. Eu posso estar no meu algoritmo de busca o seguinte, já que os dois matemáticos vão falar do problema e se está certo, se está errado, e vão julgar do primeiro, do segundo, do terceiro, começa pelo último, porque o último tem mais chance de acertar, uma vez que já trabalhou duas alternativas ali. Posso falar assim, ou comece pelo primeiro, e do primeiro você ramifica de novo, e aí com essa ramificação a gente trabalha novamente essa avaliação de cada matemático sobre aquele problema. É um pouco confuso, eu sei, mas não lembre-se, é uma forma que você vai colocar para o GPT buscar as respostas que ele gerou. Depois, a gente vai para as regras de iteração. É claro, a gente precisa dessas regras porque a gente precisa dizer para o GPT em qual momento ele deve continuar ramificando e em qual momento ele tem que parar de ramificar, né? Então, a gente vai determinar junto ao GPT qual vai ser o momento de parar de pensar. Também envolve decidir quando seguir em frente ou quando voltar com uma abordagem diferente. Essa é a diferença do TOT para o Chain of Thought. Eu posso botar na minha regra de iteração palavras que especifiquem que, caso eles identifiquem que erraram, voltem ramos e continuem das respostas que vocês geraram anteriormente. Então, se um especialista perceber que seu pensamento está incorreto, ele vai reconhecê-lo e se retirar da discussão. Isso é só um exemplo, tá, gente? Ele vai se retirar da discussão, é um exemplo. Continue esse processo até que uma resposta definitiva seja alcançada. Legal. Ou cada especialista compartilhará seu processo de pensamento em detalhes
Isso é a decomposição do pensamento, a segunda etapa, tá? Levando em conta os pensamentos anteriores dos outros e admitindo quaisquer erros. Eles vão refinar e expandir iterativamente, essa é uma palavra-chave, as ideias uns dos outros, dando crédito onde é devido. No finalzinho, a gente bota a regra de iteração, que é o processo continua até que uma resposta conclusiva seja encontrada. Outra regra de iteração que eu posso colocar aqui, tirei aqui da cartola agora, seria continue a discussão se a equação está correta até que todos os três matemáticos concordem com a afirmação. Então, enquanto eles não concordarem, a gente vai ramificando, ramificando, ramificando e analisando cada caso até que todos os três concordem. Se você parar para pensar, assim, de cara, você já imagina que use mais prompts do que o normal, né? O IO, que a gente chama input, output, é um prompt só. Com o Tree of Thought, naturalmente, a gente vai pensar e vai fazer mais prompts que usam as informações dos prompts anteriores. E aí vai estar em código, tá, gente? Aí é código Python. Ou a linguagem que você usar. Mas na ideia é um conjunto de situações que podem acontecer e um código que vem olhando cada uma delas. Por fim, a gente tem a definição do padrão de saída da resposta do GPT. É quando a gente fala como a gente quer que ele entregue a nossa resposta. Tem várias maneiras de fazer, vai depender, novamente, do nosso problema, né? Então, a gente pode falar, ó, entregue o melhor pensamento no formato pensamento igual a X. E aí, se a o meu problema é determinar que eu só quero uma informação dentro de um documento, só que eu não sei onde essa informação pode estar, a pessoa pode falar de várias maneiras, ou é a classificação de uma decisão, podia tomar várias decisões, vou tomar essa, então poderia ser nesse formato. Ou eu preciso de várias informações baseado numa tabela, numa informação, e passa todo mundo ao mesmo tempo, só deixa passar os que o GPT devolveu acima de 80% de confiança. Devolva isso como uma tabela. Ou entregue a opção como um resumo técnico, em linguagem jurídica, né? Ele lê um documento inteiro e aí ele vai gerar várias opções de resolução. No final que ele decidir a resolução, ele gera um resumo dessa decisão e do porquê ele tomou. Aí é uma coisa mais aberta, não é palavra, não é uma coisa para um robô pegar, né? Ele vai pegar naturalmente, mas não é uma caixa de texto onde ele insere uma informação só, seria um campo mais aberto, de um resumo, onde ele pode botar qualquer informação. Todo modelo está funcionando, né? Todo método é válido, né? Então, é, define o problema, decompõe, gera os pensamentos, avalia cada pensamento, define uma forma de buscar, né, essas informações que foram geradas, cria uma regra para parar e para continuar e para voltar atrás. No final das contas, quando entender que achou a resposta correta, define o padrão de saída, como ele vai entregar esse resultado. Por fim, depois de falar isso tudo, a gente vem aqui para um exemplo de prompt concluído, né? É bem simples, na verdade, ele foi reduzido para caber dentro desse slide, né? Mas na prática é o seguinte: eu tenho ali uma publicação jurídica, tá? E aí essa publicação pode ser classificada de diversas maneiras. O que a gente coloca ali, é claro que a gente retirou diversas informações aí para proteger o processo e modificou as classificações para também não ferir o processo do nosso cliente, mas basicamente é isso. Preciso que extraia todas as informações e classifique uma publicação jurídica. Simule três brilhantes e lógicos especialistas respondendo colaborativamente um ao outro. Cada um vai explicar detalhadamente seu processo de pensamento em tempo real, considerando as explicações anteriores e admitindo abertamente os erros. Em cada etapa, sempre que possível, cada especialista refina e aprimora os pensamentos um dos outros, reconhecendo suas contribuições. Eles continuam até que haja uma resposta definitiva para o problema ou obtiverem todas as respostas. As informações são nome do autor, CPF, valor da causa, etc. Foi aí que eu removi e algumas frases ali do corpo. E a classificação é uma das abaixo. Coloquei 5 decisões aí. No nosso problema a gente tinha 12, né? Mas basicamente sai um documento jurídico. Esse documento é uma decisão do juiz dizendo alguma coisa. Cada coisa que ele poderia dizer vai ser descrita aí. No final, eu falo para ele, ó, para clareza, toda a sua resposta tem que estar numa tabela e o texto da publicação é. E aí eu solto o texto ali através de uma leitura automatizada, é claro. Depois o GPT vai retornar o valor para a gente.
né? Coloquei aí que o prompt foi simplificado as classificações para proteger o nosso processo, comparando os nossos resultados, né? Então, a gente rodou 40 casos, né? Tanto com o método IO quanto do método TOT, e esses foram os resultados. A diferença é que o método TOT só errou um caso, enquanto o método IO errou 9 casos. Assim, só o método IO já é um ótimo resultado para qualquer negócio, né? A gente tem ali quase 70% de acerto, enquanto no método TOT a gente tem muito mais. Porém, o método TOT geralmente gasta de 3 a 4 prompts em média, enquanto o método IO gasta apenas um prompt. É claro, isso é uma decisão do negócio que vai contratar o serviço, mas é ótimo que a gente tenha um método que consegue ir muito assertivamente no problema e não errar. Basicamente, é isso, né? Então, como que a gente depois faz a inserção desses modelos nas automações, né? Então, o que é permitido a gente agora é uma ponte que antes não existia, né? Então, isso demandava uma decisão e agora isso pode ser automatizado. A gente faz o link ali, facilmente coloquei esse visagem aí, para a gente ver o seguinte: a gente tem uma automação que a gente já fazia aqui, ela coleta certas informações e projeta uma pergunta para o GPT, que vai ali dentro, nessa segunda caixinha, ter toda a decisão de árvore, o código que busca cada informação, junta tudo isso, toma as decisões, e essas decisões são entregues para outra automação, que vai lá, acessa o sistema, insere a informação, ou envia o e-mail, ou insere na planilha, ou constrói um documento, ou constrói uma apresentação, vai do que você, do qual for a sua demanda. Mas essa parte é do RPA. Então, RPA manda para GPT, GPT manda para RPA e o RPA finaliza. Então, toda a estrutura do TOT está dentro dessa parte do GPT. Mas aí não acaba por aqui, né? A melhor maneira de você usar o TOT é usando uma sequência de prompts, de forma que a IA vai navegar entre os resultados e confrontar os próprios pensamentos. Então, é, o exemplo que eu dei aqui, mostrando todos os casos, foi para um prompt só. Aqui dentro da PyTech, a gente utiliza todas essas sequências em que ele gera os pensamentos, analisa cada resultado, busca dentro de cada resultado. Então, como essa é uma parte muito técnica, a gente preferiu não trazer para cá. Mas, assim, o grosso é isso aqui. É como usar esse método de árvores para poder implementar nas nossas automações um nível de assertividade maior com o GPT. Então, assim, para algumas empresas, o GPT puramente I/O já é revolucionário, né? Imagina se você adicionar esse método que melhora ainda mais os resultados. Bom, no geral, é isso aqui, tá, galera? E aí eu queria saber como que isso é útil para vocês do outro lado, né? Deixa nos comentários aí, deixa a gente saber, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, vai estar tudo aí na descrição. E traz para a gente, marca uma reunião, deixa a gente ver como é que é o teu processo. A gente hoje mostrou um exemplo do jurídico, mas o seu processo pode ser de outro departamento. Qualquer processo a gente consegue analisar e entender se cabe colocar o GPT ali, se um simples I/O funciona para você, né? Se o seu problema ele é fácil, digamos assim, ele não é complexo o suficiente para demandar essa estrutura de árvores, a gente analisa também se é um caso que só preciso do robô, minha regra está toda estruturada, não preciso de GPT. Ótimo também, entre em contato com a gente. E a gente vai ficando por aqui. Dá uma compartilhada nesse vídeo, porque sem dúvida nenhuma é muito importante para a gente, né? Agora, nesse momento que a gente está voltando, tentando divulgar o nosso serviço novamente. Deixa um comentário aí o que você achou, o que pode melhorar, né? O que a gente poderia ter, pode trazer, né, na próxima semana, na próxima quinzena. Já deixo de antemão para vocês que a gente vai falar no futuro sobre a construção de ferramentas em código automaticamente pelo GPT, mas isso é um papo para próximo vídeo, né? Vou ficando por aqui, gente. Agradeço, estou aqui agora olhando os comentários de vocês e a gente se fala. Valeu, tchau, tchau.